Olá, salve, salve, salve! Sejam todos bem-vindos a mais um A Bíblia e o Jornal. A notícia repercutiu, a gente corre lá para ver o que a Bíblia diz. O tempo continua passando, é novembro de 2022. A Copa do Mundo do Catar está aí chegando. Façam suas apostas. Oh, meu Deus do céu, vamos lá. Hoje é o nosso quarto episódio da série Os Evangélicos e a Questão Gay. Para a maioria aí do pessoal, os gays é uma questão. E para você, é ou não? Veja bem, não deixe de assistir os episódios 1, 2 e 3, está aí no meu canal do YouTube, canal Sérgio S. Bento. Assista e compartilhe, ok? Antes da gente iniciar para valer, eu costumo fazer uns esclarecimentozinhos, muito bom, precisa fazer, né? Vamos lá, primeiro, o assunto tem 5 partes, não dá para colocar aí 2 capítulos e falar, não dá. O assunto é grande, muito grande, demanda bastante espaço, bastante tempo. E eu quero ser também didático, né? E por isso eu conto com a sua paciência para que você assista tudo e aí depois você dê o seu parecer, faça suas críticas. Lembrando que o meu foco aqui é a pessoa gay, o homossexual, tá bom? Que sofre com a sua condição, que não faz propaganda da sua condição, que não tenta impor a sua condição como um ideal de vida, como se fosse uma ideologia. Portanto, eu não vou falar aqui de casamento gay, de banheiro unissex, da adoção de crianças por gays. Não, tá ok? E a definição do significado gay, pessoa cuja atração afetiva ou emocional é demonstrada ou direcionada a pessoas do mesmo sexo, homossexual, ok? E eu vou estar usando aqui os 2 termos, gay ou homossexual, um ou outro, ok? Hoje, neste 4º episódio, vamos continuar com o assunto do papo anterior do episódio 3. Lembram? Que é uma pergunta: homossexualidade tem fundamento ou não? Ou não? O que você acha? O que você acha? Para a maioria esmagadora, os evangélicos não tem, né? É um problema. Para mim a questão está resolvida, para alguns, mas para milhões e milhões não. Veja bem, no episódio anterior, no 3, analisamos a presença da homossexualidade na história. Vimos que só não havia homossexuais no paraíso. Também analisamos a situação de Adão e Eva no paraíso e fora dele, depois da queda. E vimos que a queda gerou todo tipo de anomalias e desordens na natureza e no ser humano. São lá os cardos e abrolhos. Agora as pessoas podem nascer cegas, mudas, surdas, paralíticas. Diante disso, a gente concluiu que a homossexualidade tem fundamento. Não estou aqui dizendo que a homossexualidade pode ser de nascença. Pode ser ou não, mas apenas que tem fundamento. Que tem fundamento, tem, devido à sua presença histórica em todas as culturas e também como consequências da queda, né? Veja bem, continuando com o mesmo tema e a pergunta, homossexualidade tem fundamento ou não? Então essa aqui é a segunda parte. Vamos ver agora se Jesus disse algo sobre o assunto. O que você acha? Primeiro vamos falar do silêncio de Jesus sobre o assunto. É verdade que há um certo silêncio de Jesus sobre a homossexualidade e a prática homossexual nos evangelhos. Jesus não falou nada sobre isso. Bem, Jesus não falou, mas tem
muita gente, ou alguns aí escrevendo livros e falando muita coisa, muita coisa, muita coisa. Primeiro, tem gente dizendo por aí que Jesus não teria dito nada sobre homossexual. Sabe por quê? Porque durante todo o seu ministério ele não teria encontrado nenhum homossexual. Como assim? Como assim? Como assim? Vimos que em todas as culturas da Terra haviam gays. Por quê? Porque só em Israel não? Hã? Por quê? Será porque eles eram o povo de Deus? Você sabia que em Israel tem marcha gay? Sim, tem. Quer dizer, hoje tem marcha gay em Israel. No tempo de Jesus, não podia ter gays. Você não acha que tem alguma coisa errada aí? Outra coisa, nem tudo que Jesus disse foi registrado lá nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos são uma síntesinha pequena do seu ministério. Veja aí. E para mim, isso já está bom demais, né? Agora veja bem, você já imaginou colocar tudo o que Jesus fez e disse por escrito nos seus 3 anos e meio de ministério? Você já imaginou como ficaria os 4 evangelhos? Não daria para carregar, você teria que pedir ajuda. Traga aí essa outra parte, traga aí Mateus. A mulher leva Mateus, o filho leva Lucas, os outros levam João e cada um leva um pedaço. Experimente pegar aí um diário, fazer o diário de uma semana de tudo que você faz e você vai ver. E você vai ver, tá bom? Mas tem os curiosos. Os curiosos gostariam de saber se Jesus fez lá um pum, fez xixi, deu uma olhada nas mulheres judias, se Jesus trocava de roupa todos os dias, né? Isso são só os curiosos por curiosidades e nada mais. Eles não querem crescer e aprender. Segunda coisa, tem gente dizendo por aí também que o silêncio de Jesus não significa que Jesus se calou sobre o assunto. Ou seja, Jesus não teria adotado uma posição diferente do filósofo grego Filo, do historiador judeu Flávio Joséfo e também do judaísmo do primeiro século. Todo mundo aí do primeiro século. Todos eles rejeitavam a prática homossexual, pois era contrário à natureza. Eles eram unânimes nesta questão. Logo, Jesus também o era. Jesus também seria. Gente, o que esse pessoal aí que está falando essas coisas faz é Jesus depender deles. Desses outros aí, de Filo, de Flávio José, do judaísmo, da lei de Moisés, meu Deus do céu. Eles estão colocando palavras de outros na boca de Jesus. Agora, veja bem, caso fosse verdade que Jesus estivesse em acordo com o filósofo Filo, o historiador Flávio José e até Moisés, você sabe como ficaria o eu vos digo de Jesus lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5? Ficaria assim: como disse o filósofo Filo, eu também vos digo. Como disse o historiador Flávio Joséfo, eu também vos digo. Como diz o judaísmo, eu também vos digo. Mas foi isso que Jesus fez? Não. Assim disse Moisés, assim disse a lei. Eu, porém, vos digo, eu estou mudando, eu estou aprofundando o negócio. Você já pensou nisso? Que horror, que horror, que horror. Agora, isso é coisa do cristianismo, que tem colocado Jesus no mesmo nível dos historiadores e filósofos.
É o Jesus do cristianismo, não o Jesus dos evangelhos, saiba disso. O Jesus do cristianismo pode sim ser comparado a Filo, Flávio Josefo, judaísmo, a Moisés, e tem até aí, né, todos os anos, o pessoal seleciona aí as 100 personalidades mais influentes do mundo, e aí quando o pessoal, lá aparece Jesus, o pessoal fica alegre, vibra, é um horror, não dá para acreditar que tem gente tão ignorante, meu Deus, tão ignorante, tão ignorante. Vocês lembram da pandemia, no auge da pandemia do Covid-19? Que os evangélicos, os pastores queriam abrir as igrejas de todo jeito. O que eles fizeram? Eles colocaram Jesus no mesmo nível do posto de combustível, de bancos, de feira, de farmácias. Lembram disso? Eles estão abertos. Por que nós também não podemos? Fazer o quê, gente? Fazer o quê? Pense um pouco, viu? Continuando. A homossexualidade tem fundamento ou não? Eu gostaria aqui de falar sobre um grupo de pessoas que aparece na Bíblia e que tem tudo a ver com a homossexualidade. E Jesus fala desse grupo de pessoas, viu? Quem são eles? Quem são eles? Os eunucos. Veja bem, a situação dos eunucos e a condição homossexual tem tudo a ver. Tudo a ver. Eu creio que os eunucos podem nos ajudar muito nessa questão do fundamento da homossexualidade, da pessoa ser homossexual. Os eunucos podem servir de paradigma para a condição homossexual. Por isso mesmo, vamos conhecer um pouco mais sobre os eunucos e o que Jesus disse sobre eles. Veja bem, a forte presença dos eunucos na Bíblia. Veja, por 18 vezes os eunucos aparecem na Bíblia. Você sabia? Eunuco é um homem que nasce destituído do membro sexual ou da função sexual ou que teve seus testículos, às vezes até o pênis, arrancados fora. É duro, hein? Difícil pra caramba. Muitos eram castrados ao virarem prisioneiros de guerra ou guarda dos haréns das esposas e concubinas de reis e monarcas. Assim a pessoa se tornava impotente e nem tinha descendente para deixar a sua herança. Por isso, se tornavam pessoas de mais alta confiança dos reis. Os eunucos eram um ser sexualmente não funcional. Não funcional. Veja bem, em Mateus 19, Jesus fala sobre a situação dos eunucos. Preste atenção, muita atenção no que eu vou dizer aqui, ok? O que Jesus vai dizer sobre os eunucos pode também ser dito sobre a condição homossexual, ok? Ou seja, a situação dos eunucos mostra bem o fenômeno da homossexualidade em seus vários aspectos. Tem muitas semelhanças. Por isso mesmo, o que Jesus disse dos eunucos tem muito a ver com os níveis da homossexualidade. Se aplicam a eles também. Por isso, eu peço que você preste muita atenção no que eu vou dizer a seguir aqui. Tá ok? Vamos lá em Mateus capítulo 19. Do verso 3 ao 9, Jesus responde algumas perguntas dos fariseus sobre o divórcio. Os fariseus iniciam uma série de perguntas querendo saber de Jesus se é permitido ao homem divorciar da sua esposa por qualquer motivo. Jesus responde aos fariseus, relembrando-os o que diz Gênesis 1 e 2 sobre a criação original. E lá Jesus diz, lá fala de macho e fêmea, união heterossexual e nada de divórcio.
os fariseus continuam fazendo perguntas para Jesus. Você pode ler aí em Mateus 19, do 3 até o 9, tudo isso que eu estou comentando aqui com você. Eu não vou ler porque a gente não tem tempo, tem que correr um pouco aqui, tá bom? Os fariseus continuam perguntando, então por que Moisés mandou o homem dar carta de divórcio à sua mulher e mandar ela embora? Por quê? Jesus diz aos fariseus que a lei do divórcio foi uma concessão de Moisés por causa da dureza do coração deles, mas que não era esse o propósito divino original lá de Gênesis 1 e 2. E Jesus diz para eles, para os fariseus, que agora o divórcio só poderia acontecer por imoralidade sexual da mulher. Elas quase não adulteravam, eles muitas e muitas vezes. Caso contrário, se eles contraíssem um novo matrimônio, agora depois de Jesus, um novo casamento, era considerado adultério. E aí, gente, Jesus é contra o divórcio, o casamento é para sempre, saiba disso, forever, 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 tá bom? Uma observaçãozinha aqui. Havia um problema da chamada monogamia sucessiva nos dias de Jesus em Israel. Os homens se separavam de suas mulheres, como mesmo Jesus disse, por qualquer motivo. Ou seja, como as mulheres viviam toda fechada, não dava para observar muito, né? Pode ser que depois de casado, lá, a hora que tirava toda a roupa, o cara convivia com ela todos os dias, ele descobria que ela tinha uma encravada, uma verruga, uma marquinha, ou ela era acostumada a gritar e coisas do tipo. Como acontece muito hoje, não é? Sabe o que eles faziam? Eles davam carta de divórcio para ela e se casava de novo. E isso é que significa por qualquer motivo. E sem que isso fosse adultério. Eles davam carta de divórcio, encontrei uma verruga, uma marquinha, uma unha encravada, não gosto, tá aqui carta de divórcio, e mandava elas embora. E eles diziam, de acordo com a lei de Moisés. Os caras eram malandros, esses fariseus, hein? Muito malandro. E tem gente hoje que usa a Bíblia ainda para tantas coisas que, meu Deus do céu. Veja bem, aí a coitada da mulher ficava desamparada, ia mendigar, e geralmente podia ir até para prostituição, porque a família não queria mais, ninguém queria saber. Coitado. Era uma crueldade diabólica, você não acha? Só que Jesus agora estava mudando a situação. Isso não era permitido mais. Ok? Pois bem. Os discípulos estavam junto ali, ouvindo as perguntas dos fariseus e as respostas de Jesus. E ao ouvir esta resposta de Jesus, os discípulos reagiram. E agora a gente vai ler o verso 10. Vamos lá então? Os discípulos disseram, como reação, se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não casar. Simples assim. Eu não quero saber de casar. Veja bem, até os discípulos de Jesus reagem contrário, se juntam aos fariseus, ao fato de não poder se divorciar mais. A gente não vai poder se divorciar mais? Não concorda. Por quê? Porque eles também eram praticantes da tal da monogamia sucessiva, divorciando por qualquer motivo e se casando de novo. Eles achavam então agora impossível essa tal de fidelidade até que a morte os separe. Casar agora para eles era um grande risco. O padrão de Jesus para eles do casamento agora era elevado demais. Eles queriam ficar aqui embaixo, se divorciar por qualquer motivo. Esse negócio de casar e ficar para sempre? Não. Pedro, tu estás enrolado, Pedro. Você está vendo o que Jesus está dizendo? Você não pode se divorciar mais.
Ah, gente, não é fácil, hein? Bom, após essa reação, os discípulos sobre ficar aí sem casar, eles não querem casar, Jesus responde aos discípulos da seguinte forma, verso 11. Jesus respondeu, nem todos têm condição de aceitar essa palavra, nem todo mundo tem condições de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isso é dado, meu Deus do céu. Como os discípulos de Jesus estavam achando a fidelidade conjugal quase impossível, então para eles é melhor não se casar. É o que eles diziam, não é? Eles disseram. Só que Jesus vem e diz para eles o seguinte, olha, se vocês acham que a fidelidade conjugal até a morte é difícil, então experimente não se casar, ficar solteiro, sem fazer sexo. Jesus conclui que essa palavra não é para qualquer um, para qualquer macho, para qualquer homem. O cara tem que aguentar, tem que ter ajuda divina, diz Jesus, só com ajuda divina para aguentar o tranco, ficar solteiro, sem fazer sexo. Se ele for homem, se ele for heterossexual, o bichinho vai ter que matar um leão por dia, Os padres que o digam. E quem segura esses hormônios, pelo amor de Deus? Quem segura? Pois bem, diante dessa situação, Jesus oferece aos seus discípulos, que dizem que é melhor não se casar, uma alternativa sadia, responsável. E aí é onde chega a questão dos eunucos, verso 12, Jesus diz assim, citando um exemplo dos eunucos. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. E outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino de Deus, o reino dos céus. Quem puder aceitar isso, que aceite. Essa é a alternativa que Jesus oferece para os discípulos que não querem se casar, quer ficar solteiro e não quer fazer sexo. Virem eunucos. Veja que Jesus passa a falar sobre 3 tipos de eunuco, certo? Esse é o ponto que eu queria pegar. A viagem toda que eu fiz aí da questão do divórcio foi para chegar aqui. E é isso que vai nos interessar muito na questão da homossexualidade. Se tem fundamento ou não. Entendeu? Nós vamos deixar para lá a questão dos discípulos, se casa, se não casa, e agora a gente vai focar aqui nos 3 tipos de eunuco que Jesus diz. Ok? Você viu aí que Jesus falou de 3 tipos de eunuco. Releia o verso 12 aí. Primeiro, Jesus fala sobre os eunucos de nascença, não é? Jesus diz que é eunucos de nascença. Observe bem que é genético. Os eunucos nasceram assim. Jesus diz, nascem eunucos assim. Entretanto, o Malafaia e líderes evangélicos dizem que não tem cromossomo homossexual. Só de macho e fêmea. Portanto, ninguém pode nascer gay. E no caso, nem eunuco. É mesmo. É mesmo. E como fica, meus queridos, o que Jesus disse aqui sobre os eunucos? Como fica? Como fica, eu te pergunto. Jesus diz que eunucos podem nascem eunucos. A pessoa pode ou não nascer gay, de acordo com o que Jesus disse aos eunucos. Sim ou não? Sim ou não? Veja que a pessoa nasceu eunuco, como muitos podem também nascer gays. E veja bem, eles não têm opção, não foi escolha deles. Os eunucos não escolheram nascerem eunucos e tem também gays que não escolheram nascer gays, pelo amor de Deus. Não é escolha, como dizem o pessoal por aí, os evangélicos, não é? É safadeza, é sem vergonhice, eles escolheram.
Meu Deus do céu. Aqui, não. Só vão descobrir que é gays depois, tá bom? E nessa situação aqui, não há cura, e nem libertação, e nem reversão sexual, tá bom? Aqui também não há terapia que resolva, meu querido, mas é possível aprender a conviver com a situação na graça de Deus, e nós vamos ver sobre isso, tá bom? Só a graça de Deus salva, salva. Gente, diante do que Jesus diz aqui, será que não temos cromossomo eunuco? Será que não temos cromossomo hermafrodita? Dá o que pensar, não dá? Veja que Jesus está dizendo isso, meus queridos, há 2000 anos atrás, sem ter informação genética, de biologia. Veja bem, ele está dizendo que há pessoas que nascem destituídas do membro sexual. Eu já disse em outro episódio, eu falei sobre um menino lá no Irã, que nasceu sem o órgão genital. E veja bem que Jesus está dizendo que é uma anomalia inata, genética, porque o mesmo também não poderia ocorrer com o homossexual, nascer gay. Em Malafaia, Feliciano, durma com esse barulho de Jesus, durma. Mas tem gente que ainda diz sobre o tal do determinismo genético. Gente, como todas as demais coisas, o determinismo genético só determina perfeitamente em Gênesis 1 e 2, lá no paraíso, sem influência do pecado, sem a queda. Depois de Gênesis 3, fora dele, os cromossomos não têm mais esse poder de determinação absoluta. Ficaram tudo doido, tudo malucos. Ai. Não é assim que a gente é pecador. Todos malucão. Saiba, a formação do ser humano no ventre materno se dá sob a influência da queda, conforme disse o rei Davi, já há 800, 900 anos, lá no Salmo 51:5, ele diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Não só você, Davi, eu também. Davi não está aqui condenando a sua mãe, nem o processo da sua formação no ventre dela. Não. Ele está dizendo que foi gerado sob o efeito do pecado, da queda. Logo, nasceu pecador. E é assim com todos os seres humanos, faz parte da natureza, inclusive você, tá bom? Ora, que na formação do ser humano existe possibilidade real de que haja anomalias já no ventre materno, o apóstolo João confirma isso lá no capítulo 9, no verso 1, ele diz: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E aí, você vai ficar com Jesus, com Davi, com João, com Paulo, com Pedro, com Tiago ou com pontinhos? Conclusão desse primeiro ponto aqui, de que tem eunucos que nascem. As pessoas não são só machos e fêmeas de nascimento, meu querido. Temos os eunucos também, conforme Jesus disse, os sem pênis. E tem também as pessoas que nascem com 2 vaginas, mulheres. Temos também os cegos, os aleijados, os mudos. Tá bom? E por que não ter pessoas nascidas gays? Não se esqueça. A ciência ainda não deu a palavra final sobre o assunto, a biologia, a genética, ainda estão pesquisando, tá bom? Mas tem pastor aí se metendo a geneticista. Vamos continuar, vamos correr. Segundo, Jesus também diz que é eunucos feito pelos homens. Leia aí.
Aqui Jesus está falando de pessoas que eram castradas contra a sua vontade, mas acontecia a fim de fazê-las um guarda de haréns ou um escravo sexual do seu dono. Os monarcas, os reis, não eram bobos, não. Você vai cuidar das minhas muitas mulheres? Capam eles. Aí eu confio. Se não capar, eu não confio. Os caras não eram bobos, não. Não é? Nada de Ricardão. Veja bem, como no caso dos que foram feitos eunuco pelos homens, aí, né, conforme Jesus diz, como acontece muito com os eunucos na história, há também os que foram feitos gays pelos homens. Ou seja, tem a ver com os que foram criados, tem a ver com os que foram abusados ou violentados durante a sua infância ou adolescência. Estas pessoas não nasceram gays. O problema delas é traumático. Foram abusadas, violentadas ou criadas. Você está entendendo? Aqueles que dizem que dizem nas igrejas, e a gente, e como tem, diz, e como, toda hora tem gente testemunhando, eu fui curado, fui liberto, não é? Da homossexualidade, se encaixam aqui, nos que foram feitos eunuco pelos homens, foram abusados, violentados ou criados dessas circunstâncias e tiveram essas experiências trágicas, traumas pesadíssimos. Daí que a sua cura, a sua libertação, a sua reversão sexual não foi nada da sua homossexualidade. Ele não nasceu assim, mas foi um trauma, tem a ver com o seu trauma. Ele não nasceu gay, ele foi feito gay por outro, por experiências amargas, trágicas, traumáticas. Entendeu? Terceiro, Jesus diz também que há eunucos que se fazem. Sim, como assim eunucos que se fazem? Esses eunucos aqui, são pessoas heterossexuais, eles têm os órgãos sexuais normais, a pulsão e o desejo sexual de um heterossexual, mas eles decidiram não se casar, ficar solteiro, ter uma vida sem sexo. O motivo? Se dedicar ao reino de Deus, pregar o evangelho. Essas pessoas foram chamadas para viver assim. A decisão é espontânea, não imposta. Tá bom? Veja bem, meus queridos. E não há nada de anormal e nem errado com essas pessoas. Elas são pessoas heterossexuais que se fizeram eunucos, vida sem sexo, tá bom? Por amor ao reino de Deus. Afinal, nem só de sexo viverá o homem, mas também de toda a palavra que procede da boca de Deus. Do outro lado, nós temos os gays, o homossexual, que não tem a pulsão sexual como a de um heterossexual, mas que também se fizeram como os heterossexuais, ou seja, que se fizeram eunucos por amor ao reino de Deus. Ou seja, temos o homossexual, o gay, que decidiu canalizar toda a sua energia sexual e deixá-la vazá-la para o reino de Deus. Ele não quer se envolver com outra pessoa e também não quer viver na promiscuidade. Entendeu, pelo amor de Deus? E nesse sentido aqui, de gente que era gay, de pessoas gays, homossexual de verdade mesmo,
Temos histórias lindas de homens gays que se fizeram eunuco pelo reino de Deus. Eu não tenho tempo aqui de falar de todos eles. São histórias de padres e pastores que continuaram com suas vidas sem sexo, sem companheiros, sozinhos, né? De maneira celibatária, pregaram o evangelho, escreveram livros, fizeram filmes, morreram assim. Morreram assim. Morreram, como diz Jesus aqui, se fizeram eunuco por causa do reino de Deus. Será que para tudo isso aqui, ou melhor, só que para tudo isso aqui, observe bem, conforme disse Jesus, tem que receber o dom, não é? Foi que ele disse para os seus discípulos, lá no verso 11, que disse que queriam ficar solteiros. Jesus, tudo bem, mas não é fácil não, tem que receber o dom, a ajuda divina, tem que ter a vocação, senão acontece com o que a gente vê aí com a Igreja Católica no mundo inteiro, a tragédia dos pedófilos e do homossexualismo. O problema é grande, grave e com enormes prejuízos. Para os abusados, o trauma é profundo. Para a igreja, economicamente, meu Deus, a Igreja Católica faliu em muitos países onde aconteceu a pedofilia, de tantos processos, de tanto ter que pagar dívidas judiciais. E espiritualmente, as pessoas ficam se perguntando como é que pode gente que se diz de Deus fazer coisas desse tipo. Tudo porque Jesus disse aqui, não se meta besta, não se meta dizer, vou ficar solteiro. Não vai não, você não vai aguentar. Ou Jesus chama você, você é vocacionado para isso, ou Deus te dá o dom, te capacita, ou então é melhor você casar. Paulo diz, é melhor casar do que viver abrasado por aí, tá bom? Aqui a gente tem também alguns exemplos bíblicos de pessoas que se fizeram eunuco por amor ao reino de Deus. Nós temos João Batista, Jesus, Paulo, todos eles se fizeram eunucos por amor ao reino de Deus. Ambos eram machos e heterossexuais. Eram tentados como qualquer homem em todas as coisas, mas optaram por se autocastrarem por amor ao reino de Deus. Mas a pergunta que fica é, quem está apto para esta escolha? Virar um eunuco pelo reino de Deus e não se casar? Jesus responde, poucos. Se você pegar aí o universo masculino, menos de 1%. Menos de 1%. Conclusão. Primeira coisa que eu quero dizer para você. Se é possível nascer cego, aleijado e eunuco, por que também não é possível nascer gay, homossexual? Por que não é possível? Jesus admitiu a influência da queda no ser humano desde o nascimento, da genética, Davi, os apóstolos e você. Mas os líderes das igrejas evangélicas no Brasil, né, com algumas exceções, não. E daí? Segundo, diante do exposto neste quarto episódio aqui de hoje, pergunto para você, a homossexualidade tem fundamento ou não para você? Pode até ser que a pessoa não nasça gay, mas pode vir a ser gay. Tem fundamento ou não? Pense nisso. Estamos terminando. O nosso próximo episódio, o último desta série, os evangélicos e a questão gay, teremos como tema o seguinte: gays, o que a gente faz com eles? Se a gente viu que tem fundamento ser gay, quase aí como a lei da gravidade, é uma realidade que a gente não pode ignorar, o que a gente faz com eles agora? A gente expulsa da igreja? Eles podem participar da ceia ou não? Podemos deixá-lo eles se batizar ou não? Eles podem cantar no coral, no grupo de louvor ou não? O que é que você acha?
Esse vai ser o assunto do nosso próximo episódio. Por isso, você vai perder? Ah, eu não perderia, não perderia. Quero terminar citando aqui uma palavra de Deus do apóstolo João, na sua carta, na primeira carta dele, capítulo 2, verso 9 ao 11. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz. E nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não se sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Deus abençoe muito você, todo mundo. Divulgue, divulgue. E eu aguardo vocês todos para o próximo episódio, tá bom? Deus abençoe todos em nome de Jesus. Amém. Amém.